Seja bem-vindo à aula de número 10, ferramenta mão livre, Bezier e caneta, do programa de desenho CorelDRAW X6. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo às minhas videoaulas. Nessa videoaula nós vamos apresentar algumas características e propriedades que diferenciam a ferramenta mão livre, a ferramenta Bezier e a ferramenta caneta. Clicando aqui na caixa de ferramenta e selecionando a ferramenta mão livre, a primeira característica dela, se você clicar e sair arrastando o mouse, você cria aí um objeto curvo. Você também pode desenhar a linha. Quando você desenha a linha, você clicou aqui no primeiro ponto e no segundo, você termina e faz uma linha única. Então, se você quiser continuar desenhando a linha, dando prosseguimento, você clica novamente, dê 2 cliques e mais 2 cliques e você termina de desenhar a forma. Quer dizer, depois de você completar o objeto, então você pode colocar uma cor se ele tiver todo contornado. Do contrário, você não consegue colocar cor. Se você não preencher ele até o final, unindo os dois nós, você só consegue colocar cor na linha. Então vou aumentar aqui só um pouquinho, ó. Entendeu? Então ele não está preenchido. Você percebe que tem os dois nós aqui, ó, um maior que foi o início e um pequeno, que é o final. Como ele não está completado a forma, só está essa linha curva. Então, para a gente começar a trabalhar, nós vamos aqui no menu ferramenta, opções, editar. Para quem tem uma certa dificuldade aqui em visualizar o nó, você pode aumentar ele aqui, ó. Vamos deixar aqui no tamanho médio. Ele vai aumentar um pouquinho os nós, e no prosseguimento das aulas, aqui da apresentação, você já vai ter uma diferença que vai melhorar a visualização. Então, a ferramenta mão livre, para mim desenhar o quadrado, eu dou o primeiro clique, conservo a tecla Shift apertada, dou 2 cliques no segundo nó, aqui no terceiro nó mais 2 cliques para ele continuar a linha, mais 2 cliques aqui, e estou com a tecla Shift apertada para ela restringir a linha em linha reta aqui. Aqui no finalzinho ela saiu um pouquinho torta, mas para poder ajustar isso aqui, ou você pode ir aqui no olhômetro, ainda apertando a tecla Shift, ó, e deslocando ela lentamente até ela ajustar, ou usando aqui as propriedades aqui de alinhar os objetos, ou alinhar pelo objeto ou linha guia, se você tiver acionado um desses comandos. Aqui eu estou deixando ele todo livre, que é para mostrar aqui essas características dessas ferramentas. Agora eu vou selecionar aqui a ferramenta Bezier, e se eu clicar ela na tela, você vê que pelo fato de eu ter movimentado quando eu cliquei, eu vou criando também linhas curvas, mas eu posso também desenhar linhas retas. Então dou um clique, posso conservar a tecla Shift ou não, de qualquer forma ela vai me deixar uma linha reta. Agora o que acontece quando você dá o segundo clique? Ela já criou uma linha, ela permanece selecionada. Vou dar o terceiro clique, ela ainda continua fazendo a linha,
aqui no quarto clique ela ainda continua fazendo a linha, e no quinto clique aqui, ó. Então essa é a diferença já entre a mão livre e a ferramenta Bezier. Então quando eu faço objetos com linha, no caso aqui, ó, contornando o quadrado, cliquei, continuo dando um clique, mais um clique, ele vai continuando a linha. Eu não preciso dar 2 cliques como a ferramenta mão livre. Aqui na ferramenta caneta, se eu dou um clique e começo a mexer o mouse, ele assume que eu estou querendo fazer um objeto curvo. Então, da mesma forma, se eu quiser fazer linha reta, é só eu dar um clique, mais um clique, ó. Eu posso conservar o Shift para deixar a linha reta, dou mais um clique, mais um clique, mais um clique, e fiz aqui o quadrado. Então a ferramenta mão livre você precisa dar 2 cliques a partir do segundo nó, sempre 2 cliques para continuar a fazer o objeto. No caso da ferramenta Bezier, você pode ir clicando sem puxar o mouse, clica e estica, né, como se estivesse esticando a linha aqui a partir dos nós, para você ter o objeto aqui com linhas retas. Para desenhar aqui um círculo, então podemos também utilizar aqui a ferramenta mão livre. Então eu dou o primeiro clique, um segundo clique, isso nos 4 cantos aqui, né, do círculo, e faço aqui um losango. Então, para mim, né, deixar as linhas curvas, eu clico aqui, vai na primeira linha, né, seleciono ela aqui, nós vemos que tem um pontinho de seleção, vou aqui na barra de propriedade e converter para curvas, e arrasto a linha. Na segunda linha também posso usar aqui o botão esquerdo, aliás, botão direito do mouse, e clicar em curva. Então você vê que apareceu 2 pontas de setas aqui, que são os pontos de controle da curva, mas eu também posso simplesmente segurar ela e puxar, né, até contornar aqui o círculo. Então seleciono a linha, barra de propriedade, converter curvas, e arrasto. Vou selecionar e converter aqui para curva. Então eu também posso, ó, trabalhar com os pontos de controle aqui da curva e ajustando. Aqui eu só estou dando uma ideia, né, bem rápida aqui, sem finalizar o objeto, mas para ter uma ideia, né, de como eu utilizo a ferramenta, no caso aqui a mão livre, né, para desenhar o objeto curvo, no caso aqui o círculo. E com a ferramenta Bezier, eu também procuro dos 4 cantos aqui do círculo, dou o primeiro clique, vou no segundo clique e puxo. Observe que ela já está criando aqui a linha curva, né? Não estou usando aqui nenhum botão, aliás, nenhuma tecla do teclado, fazendo aqui secamente, não estou usando Shift, né? Que isso também serve de treino para trabalhar, né, com a ferramenta. Então, a partir do terceiro clique, ó, vou deixar
alinhado ao primeiro, quando eu cliquei, veja o que acontece, né? Ela desenhou, né, uma linha curva simétrica à primeira que eu fiz, né, baseado na hora que eu começo a esticar ela, controlar aqui os pontinhos de controle. E a partir agora, né, desse quarto clique, aqui eu aperto. Você viu antes que ela apareceu uma linha reta, mas se eu deixar apertado, ó, e vim controlando aqui né, essa abertura dessa curva, para mim deixar, né, bem em cima, contornando aqui a circunferência. Aí vou dar o último clique fechando. Olha, ela assumiu, né, a mesma curvatura aqui da linha. Então, quando eu controlei aqui nessa parte de baixo, né, para deixar esse ponto curvo, ela automaticamente né, pega o mesmo formato aqui, deixa uma simetria entre os dois. E com a ferramenta caneta, então dou um primeiro clique, você vê que ela puxa aqui uma linha reta, mas na hora que eu dou o segundo clique, eu tenho quase o mesmo controle aqui da Bezier. Olha só, estou ajustando, larguei e olha que ela veio aqui com numa linha curva, e eu dou um outro clique aqui. Ela não deixou muito igual a primeira, mas quase idêntica, ó. Cliquei, ela vem como uma linha reta, eu clico novamente e puxo. Quando eu puxo, eu tenho essas pontas de seta aqui, né, que é os pontos de controle, ó. Vou ajustando e deixando, né, em cima, contornando aqui o círculo. E ver que ela agora ela tá curva, ó. Eu vou mexendo aqui o mouse e a caneta tá com uma linha ali, né, roxa. Então eu vou clicar terminando a circunferência e ela assume, né, a mesma curvatura dessa aqui, mas com uma pequena diferença. É onde tem que fazer o ajuste aqui, ó, né, com esses pontos de controle, tá vendo? Que é o ponto de controle dos nós. Por isso eu deixei aqui através no menu ferramenta, opções, para aumentar os nós, para poder visualizar. Então, ó, eu vou ajustando aqui, ó, né, para ele não deixar os cantinhos brancos da mesma forma aqui em cima. Então eu posso dar uma puxadinha, só que se eu puxo os dois aqui, ele puxa tanto essa curva como essa. Então eu vou tentando ajustar aqui, ó. Então isso é para ter uma ideia, né, das características entre essas três ferramentas. Aqui mais um exemplo prático de utilização, né, das três ferramentas. Vamos começar aqui com a ferramenta mão livre. Vou dar um zoom na tela, para deixar maior aqui. Então eu vou pegar aqui a ferramenta mão livre e vou dar o primeiro clique aqui em cima. Vou conservar a tecla Shift. Aqui eu já quero linhas retas, que eu não quero ficar ajustando, ó. E vou até onde inicia a curva. Dou dois cliques e vou dar mais um clique aqui, né, quase no extremo da curva. Mais um clique
aqui, mais um clique. Quando eu falo 2 cliques para continuar, que eu estou com a ferramenta mão livre. Aqui temos aqui uma pequena curvatura, vou dar 2 cliques. Aqui, se eu conservar o shift, ele me restringe, então eu não conservo o shift aqui. Aqui eu tento dar a linha reta aqui, controlando o mouse, ó, até a pontinha aqui embaixo. Agora sim eu aperto o shift, ó, ainda deslocou um pouquinho, mais 2 cliques. Aqui eu também poderia deixar o shift, mas aí ele restringe, ó, tá vendo? Fica um pouco fora e um pouco dentro aqui. Então sem shift vou até mais ou menos aqui onde inicia a curva. Lá em cima dou um clique aqui, né, onde inicia a curva lá. Vou dar 2 cliques aqui, aperto o shift para me continuar a linha reta, mais 2 cliques, shift ainda apertado, 2 cliques, shift apertado, 2 cliques, e subo ela com o shift apertado, ó, e um clique só para terminar. E para mim fazer essas curvas, simplesmente seleciono, né, tem um pontinho aqui de seleção, ou venho aqui com o botão direito do mouse, clico em curva para dar curva, e posso ajustar aqui, ó, só arrastando. Aqui mais um pontinho de controle, posso ir aqui na barra de propriedades, converter curvas, posso arrastar, ó. E aqui eu tenho uma pequena curvatura. Vamos lá, seleciona, barra de propriedades, e aqui eu peguei o nó. Então acontece disso. Então o ideal, aumenta a tela, né, e aí eu vou ajustando essa curvatura, a linha, ó. Ok, vou diminuir a tela aqui dando um F3 para voltar a minha visualização normal. Tenho mais uma curva aqui para fazer. Seleciono a linha, botão direito do mouse, curva, ó, aqui é só eu arrastar aí e vou ajustando aqui, ó. Então, com a ferramenta mão livre, né, eu contornei aqui a letra R, né, usando aqui linhas, e depois deixando as partes curvas, selecionando a linha e transformando ela em curva. Então o outro R, para a gente fazer aqui com a ferramenta Bezier, eu vou aumentar aqui nossa visualização. Então, ferramenta Bezier. Então dou o primeiro clique, se eu não arrastar, né, só o primeiro clique e continuando, ó, vou dar o segundo clique, ok? Segundo clique, já me desenhou uma linha reta aqui. Eu não usei o shift, você também pode utilizar o shift. E aqui, ó, no extremo da curva, aí dou clique e arrasto, olha. Então você já começa a perceber a diferença aí entre mão livre e a Bezier, ó. Estou ajustando. E depois que eu ajustei o ponto de controle para a curva, né, o próximo clique ele vai assumir uma curva, ó. Cliquei, ó. Ó, não saiu perfeita, mas depois a gente ajusta. E aqui, se eu clicar, ó,
sai uma linha reta, ok? Mas eu não quero, vou dar um Ctrl Z e vou clicar novamente e puxar aqui o pontinho de controle para dar aquela curvatura. Agora aqui eu solto e vou dar 2 cliques em cima e vai me sumir esse ponto de controle embaixo, ó. 2 cliques, sumiu. Quando ele some, ele me dá a possibilidade de desenhar uma linha reta, ó. Agora eu vou desenhar mais uma linha reta, porque eu não estou puxando. Aqui uma linha reta, ó, mais ou menos aqui. E agora eu quero uma curva, então eu vou clicar e arrastar para ter o ponto de controle. Vou subir com esse ponto de controle aqui, dando 2 cliques no último nó. Dei 2 cliques e ficou só este nó. Aliás, só esse pontinho de controle e o nó aqui sem outro ponto de controle. Então ele está me dizendo que a próxima linha que eu fizer aqui, ó, é reta. E aqui é reta, porque eu só estou dando o clique e não estou apertando o nó. Então aí já deu para perceber aqui, desenhando essa linha, aliás, desenhando a linha contornando a letra R. E aqui, ó, eu posso usar esse ponto de controle aqui, ok? Ou aqui embaixo. Aí a gente aumenta a tela para ir ajustando com a ferramenta forma aqui, né? Que é o que te dá também a possibilidade de ajustar o ponto de controle. Então você percebe que quando está às vezes muito junto, os pontos de controle ficam, né, um perto do outro, quase você não vê. Então não tem jeito, aí aumenta a tela aí até o último, para aparecer aqui os pontos de controle, que é essa linha pontilhada. Eu vou dar um F3 para diminuindo, ó. Olha, ok? Aqui não está um acabamento perfeito, né, para ter ideia aí da utilização da ferramenta. E para fazer também a letra R aí, o contorno, agora com a ferramenta caneta. Vamos aumentar aqui a tela. Seleciono a caneta. Então eu dou o primeiro clique, ó. Vou dar um primeiro clique. Tá vendo, ó? Ela tem uma linha que segue a canetinha. Vou dar um clique aqui, ó, mais ou menos no começo da curva, ainda tá. E agora dou um clique no extremo aqui da curva, bem aqui na ponta. Aí eu clico e arrasto. Quando eu arrasto, tenho um controle aqui idêntico à ferramenta Bezier. Olha aqui, ó, estou ajustando e soltei e a caneta vem com uma linha curva, tá vendo? Ela assume o próximo nó, que é curva, ó. Não está perfeito, isso aí depois faz o ajuste, ó. Vou clicar. Agora ela tá linha curva, aliás, está linha reta aqui, ó. Então eu dou mais um clique e vou fazer essa curvatura aí, ó. Eu arrasto. Agora, para mim deixar a próxima linha reta, eu aperto o Alt aqui no teclado e clico em cima. Ela às vezes falha. Então
apertei o Alt aqui e cliquei em cima para deixar a linha reta, ó. Só vem linha reta agora, porque eu não tô apertando os nó. Agora eu preciso fazer uma curva aqui, então eu vou até o começo da curva, aqui tá reto, e lá eu clico e arrasto, ok? Fez a curva, ó. Quando eu termino, a caneta fica curva aqui. Então, para mim tirar essa curva aqui, aperto o Alt, dá 2 cliques bem em cima aqui, ó. Às vezes é difícil, ó. Não pegou ainda, ó. Ele é uma ferramenta meio crica aqui. Não sei se é do meu teclado. Olha, ainda não. Mas a gente tem que apertar o Alt aqui. Mas tudo bem, eu volto novamente. Mas vamos ajustar aqui, ó. Então, só dando clique para ela ficar reta, ok? E vou lá na ferramenta forma, seleciono aqui os nós onde eu preciso ajustar o controle. Percebe que umas eu consigo ver os pontos de controle, outro consigo aqui, mas tá meio tapado, né? Então a gente aumenta a tela aqui com o zoom e puxa aqui os pontinhos de controle. Aqui ele está ajustando as duas. Nesse caso eu clico em cima aqui e venho aqui, ó, no nó cúspide, para ele me deixar o controle só de um lado da linha, não os dois, tá vendo? Apertei o nó cúspide lá em cima, ele me dá o controle de um dos lados do nó. Então vou dar um Shift F3 para diminuir, aumentar aqui novamente, ó, para a gente ajustar aqui, ó. Então aqui eu posso ajustar, venho aqui, ó, seleciono em cima e deixo linha reta aqui, ó. Então ele só ficou, vou dar um Shift F3, ó, tá vendo? Ele me deixou aqui só um ponto de controle, e esse aqui é onde faz o ajuste. Vou dar um Shift F3 e um F4 aqui para ajustar na tela. Então, né, mais um exemplo aqui dessas diferenças entre a ferramenta mão livre, Bezier e a caneta. Então aqui complementando os exercícios, você também pode treinar aqui para seguir esse exemplo aqui. Aqui eu vou fazer linhas curvas e linhas retas com as 3 ferramentas. Então, começando aqui com a mão livre, dou o primeiro clique, vou dar 2 cliques aqui, aqui mais 2 cliques, aqui mais 2 cliques, aqui mais 2 cliques, 2 cliques, 2 cliques, sempre aqui nos extremos, né, para a gente ir completando. Então aqui o intuito é trabalhar com linhas curvas e retas. Então no caso da mão livre eu fiz tudo, né, linhas retas aqui entre um nó e outro, e agora eu vou fazer curva. Então clico em cima, vou na barra de propriedades e transformo em curva. Então vai ser uma linha curva e outra reta. Aqui vai ser curva. Então seleciono ou o botão direito, seleciono, ó, tem pontos de controle,
posso ir por aqui, tá vendo? Vou clicar, transformar aqui em curva, vou lá na barra de propriedades, converter em curvas e arrastar aqui. Vou transformar em curva, botão direito, arrasto aqui, vou transformar em curva, vou lá na barra de propriedades, posso ajustar arrastando a linha, ó, ou clicando no nó, aparece os pontos de controle aqui, ó. E aqui uma curva. Vou lá na barra de propriedades, converter em curva e vou ajustar a curva com os pontos aqui de controle aqui, né? Na verdade são pontas de seta. Então, mais um exemplo aí de utilização da ferramenta mão livre. E com a ferramenta Bezier, então vou aqui no extremo, seleciono, aliás, dou um clique, criou um nó, aqui no segundo clique me deu uma linha reta, vou dar 2 cliques em cima do último nó para me dar uma linha curva aqui, ó, desculpa. Deixa eu começar aqui novamente aqui que travou. Então clico o primeiro nó, o segundo, vou clicar aqui no terceiro, agora sim vou arrastar para me dar a curva, ó. Vou ajustando. E agora eu não quero curva, eu quero uma linha reta aqui, então vou no último nó aqui, ó, agora sim, dou 2 cliques, sumiu aquele ponto de controle e dou clique. Aqui eu vou querer a curva, então clico, arrasto, ó, ponto de controle, aqui linha reta, dou 2 cliques, sumiu esse ponto de controle e me deu linha reta. Aqui uma curva, cliquei, arrastei, ó, opa, cliquei, arrastei, ajustei, dou 2 cliques em cima do último nó para me deixar linha reta. Aqui eu quero linha curva, tá aqui, ó, ajusto, 2 cliques no último nó e agora linha reta, uma linha curva, cliquei, arrastei, ajustei, dou 2 cliques para me dar a linha reta aqui, ó. E aqui vou clicar e ajustar a curva. Vou dar um F3 aqui para ajustar a tela. Vou ampliar a parte de baixo e trabalhar agora com a ferramenta caneta. Então cliquei, o primeiro clique, dou um nó, aqui eu quero linha reta, então eu clico, aí no terceiro eu clico e arrasto, ó. Veja que ela continua aqui com o segmento curvo aqui na ponta da caneta, o que eu não quero. Então vou apertar o Alt, aqui ela tá meio crica de deixar, ó, me deixou a linha reta. Então clico novamente, aqui eu quero curva, clico, arrasto, aqui eu vou querer linha reta, então aperto o Alt, vou lá em cima aqui, ó, no centro do nó,
ok? Linha reta, que agora quero linha curva. Você vê que eu fiz essa linha reta. Se eu fosse continuar seria reta, mas eu não quero. Então eu clico e arrasto, deu uma linha curva, ó. Como eu fiz a linha curva, ele assume que a outra seria curva, aliás é curva, mas é o que eu não quero. Então aperto o Alt, clico em cima do último nozinho, ó. Só que sumiu, ó. Vamos de novo aqui, ó. Aqui não é fácil não. Ó, me deu a linha. Então continuando, então dou um clique, arrasto, né, formo uma curva que ele tá pulando. Então clico novamente, aperto o Alt, ele cria a linha reta, clico, arrasto para transformar em curva, Alt e um clique em cima do nó para me dar uma linha, e terminando aperto lá em cima e arrasto para terminar aqui esse exemplo. Então nós vimos aqui novamente, né, a utilização aqui de cada ferramenta, a mão livre, Bezier e a caneta, né, dando aqui umas amostras da sua utilização. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês se interessam por assunto sobre matemática, convido vocês a visitarem o site Os Fantásticos Números Primos e minha fanpage no Facebook. E também conhecer os livros de minha autoria, Os Fantásticos Números Primos, Sequências Numéricas Mágicas, Estudo de Sequências Numéricas e o Triângulo Retângulo. Muito obrigado e até uma próxima.